Olá, meu nome é Eduardo Titonelli. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre materiais cerâmicos, né? Esse material restaurador que é amplamente utilizado na odontologia atualmente. A gente vai entender um pouquinho como é que foi essa transição desses materiais, o que que a gente usava antigamente, o que que passamos a utilizar e por que que nós passamos a utilizar esses novos materiais, né? Então, a gente tem algumas diretrizes que a gente vai cumprir hoje nessa aula e essas diretrizes que vão ser seguidas, a gente passa pela introdução e histórico desses materiais, depois a gente fala um pouquinho sobre as classificações dele, as indicações desses materiais, onde, em qual setor da boca a gente pode usar ele, na frente, setor anterior, setor posterior, próteses unitárias, próteses múltiplas. Isso a gente vai conversar bastante dentro das indicações e algumas considerações finais para que a gente possa concluir esse assunto de maneira satisfatória, tá bom? E na introdução o que eu queria abordar principalmente é como que a gente chegou nesses materiais, né? Por que que a gente hoje utiliza esses materiais com baixíssimas espessuras, materiais super translúcidos, muito finos? Como é que a gente consegue utilizar eles hoje, né? Como é que foi o passo a passo, a evolução para que a gente consiga chegar nesse tipo de restauração tão fina e que ela consiga ficar bastante tempo em boca, cumprindo seu papel de forma satisfatória. E essa introdução, ela começou lá atrás, né, nas restaurações em ligas metálicas. A professora Marina vai dar uma aula para vocês sobre isso. É um tema bem legal. E depois dessas restaurações metálicas, a gente recebeu as restaurações metalocerâmicas, as quais tinham um coping de metal nessa restauração e ela é revestida por cerâmica, né? Então era uma prótese mista, vamos dizer assim. Ela tinha uma infraestrutura de metal e ela era coberta por uma cerâmica, tá bom? Depois, com a evolução dos materiais, chegaram as restaurações metal free, que são as restaurações livres de metal, onde o corpo dessa restauração ele é inteiramente cerâmico, a gente não encontra metal dentro dessa restauração. E com a evolução dessas restaurações, a gente hoje consegue praticar restaurações também em cerâmica, com o mesmo material, só que em espessuras muito inferiores, tá bom? Então, uma rápida lembrança aqui do que eram as restaurações de metalocerâmicas. Elas, naquela época, elas já tinham uma estética superior às restaurações metálico fundidas, as quais eram inteiramente de metal. Elas tinham uma grande resistência mecânica, porque era uma restauração, como eu disse, mista. Elas tinham uma infraestrutura de metal e por cima uma cerâmica recobrindo ela. Então ela tinha bastante resistência mecânica e ela era possível de se utilizar em diversas situações clínicas. E até hoje tem bastante cirurgião dentista que ainda trabalha com as restaurações metalocerâmicas. E isso não é demérito nenhum, visto que essas restaurações elas cumpriram seu papel de forma muito efetiva, tá bom? Elas funcionam muito bem quando são bem utilizadas. Mas a questão toda, por que a gente transitou dessas restaurações para restaurações inteiramente cerâmicas, foi muito mais por um apelo estético, vamos dizer assim. Acho que os pacientes eles não queriam mais metal na boca deles. E para o cirurgião dentista também. Quando a gente fazia uma cimentação, né? Quando a gente faz uma cimentação de restauração cerâmica, a gente consegue entregar para o paciente um trabalho muito mais estético, tá? A gente não tem aquele manchamento de raiz que muitas das vezes pode aparecer sobre o tecido gengival, aquela sombra das restaurações. Isso era muito gerado por causa dos copings metálicos, tá? A oxidação desses metais, eles faziam esse manchamento em términos, né, dos preparos. Então a gente conseguiu entregar algo mais estético para o paciente assim, tá? Mas essas restaurações metalocerâmicas, elas funcionaram muito bem. Elas tinham esse coping metálico, elas eram cobertas por uma porcelana feldspática. Essa porcelana feldspática ela era aderida ao metal devido à mecânica, né? Porque a gente fazia retenção mecânica nesse coping metálico para que a cerâmica conseguisse prender ao metal. E os óxidos desses metais, eles também faziam uma união química com a cerâmica. Então era uma restauração que ela tinha bastante características positivas assim quanto à longevidade dela em boca. Ela funcionava bem, tá?
E essa cobertura de cerâmica ela era estratificada, tá? O técnico em prótese dental ele teria que fazer diversas camadas de cerâmica até que ele chegasse no seu resultado final. Essa estratificação era mais ou menos aquilo, para você entender, que funciona com acrílico. A porcelana feldspática ela é um pó e é um líquido. Você mistura o líquido com o pó, você faz uma massa e essa massa você consegue estratificar por cima do metal para que essa sua restauração ela fique também um pouco estética, tá? Então era basicamente isso aqui que acontecia. A gente tinha um copo metálico, aqui vocês estão vendo um copo metálico no modelo de gesso, aqui um copo metálico em boca, já em posição. E nesse desenho aqui, vocês vão se acostumando com isso, porque eu gosto muito de desenhar em aula para que fique um pouco mais didático. Então aqui a gente tem uma linha fina, que era o nosso preparo. A gente tinha uma linha pontilhada mais grossa, que era o coping metálico. E essa linha pontilhada mais fininha seria a cobertura da nossa cerâmica, tá? Então, como eu disse, é uma restauração mista. Uma infraestrutura metálica com uma cobertura de porcelana por cima, tá? Após isso, a gente começa a lançar mão das restaurações livres de metal, as restaurações inteiramente cerâmicas, nas quais elas têm a estética superior às metalocerâmicas, uma grande resistência mecânica também, isso a gente vai descobrir o porquê junto. Menores espessuras nós conseguimos trabalhar com essa cerâmica, a gente consegue ser mais conservador, desgastando menos dente, e isso é fundamental para o paciente. E a gente tem um pouco de mais possibilidades. A gente consegue trabalhar hoje com lentes, lâminas, onlay, inlay em baixíssimas espessuras. Então, nos permite ter maiores possibilidades, tá? E maior velocidade de confecção. Hoje, com um sistema CAD/CAM, a gente consegue entregar para o paciente uma restauração com uma velocidade incrível, tá? Então, alguns tópicos sobre esse tipo de restauração, elas não têm esse coping metálico, elas são inteiramente cerâmicas, tá? Elas não têm esse coping metálico por baixo. Essas cerâmicas, elas são monolíticas, tá? O que quer dizer monolítica? Essas cerâmicas, elas são inteiramente do mesmo material. Elas não têm essa união ao metal que tinha na metalocerâmica. Ela se trata de um material único, tá? E essas cerâmicas monolíticas, elas chegam ao mercado através de duas possibilidades de confecção. A primeira seria através da técnica da cera perdida, que a gente chama de prensagem, ou seja, press. Então, se você for lá ver um material restaurador, por exemplo, IMAX, o IMAX ele pode ser um IMAX press, que seria um IMAX prensado, ou ele pode ser um IMAX CAD, que ele é obtido através das restaurações, através do sistema CAD/CAM, tá? Então, ou ela é prensada, ou ela é fresada através de uma fresadora do sistema CAD/CAM. É uma preferência por pacientes e profissionais, como eu disse. A gente sempre quer entregar algo mais bonito para o paciente. E as limitações desse tipo de restaurações são as próteses fixas com mais de 3 elementos. Esses materiais eles não têm uma característica ideal para que cumprissem um papel de uma prótese fixa com mais de 3 elementos, tá? Então isso poderia caber como uma limitação dessas restaurações. A transição desses materiais, o que isso implicou? O que quer dizer a gente sair de restaurações metalocerâmicas para restaurações cerâmicas, né? A gente perde em resistência com isso? Será que é mais seguro eu utilizar restaurações metalocerâmicas do que restaurações livres de metal? Eu quero te mostrar que muitas das vezes não, tá? A gente não perde em tanta resistência assim, eu vou explicar o porquê. Quando a gente tinha uma restauração, isso aqui é um corpo cerâmico, eu quero que você imagine isso como se fosse uma restauração cerâmica, tá? Só que vendo, obviamente, por microscópico. E se a gente tem um ponto A e o ponto B e uma trinca, ela é incidida nesse material e ela vai do ponto A ao ponto B, eu quero que você considere uma fratura, tá? Então toda trinca, o final dessa trinca é uma fratura. E essa trinca, caso ela vá de A até B, eu quero que você considere isso uma fratura, tá? Então, com a chegada desses materiais cerâmicos monolíticos, esses materiais eles são revestidos por cristais. E esses cristais são o que dão resistência para esse material. Então vamos lá, se a gente tem do ponto A ao ponto B, se eu conseguir atravessar isso aqui, eu vou conseguir fraturar o material. O que esses materiais têm dentro? Como é que esses cristais que dão resistência para o material,
eles estão dispostos dentro dessa camada de material. E é basicamente isso aqui que funciona. A gente tem, como por exemplo, o de silicato de lítio, ele tem esses cristais um pouco mais alongados, tá? Então, como é que isso dá resistência para o material? Por exemplo, se a gente tem uma trinca e ela é incidida nesse material, essa trinca ela tem que desviar desses cristais de resistência, que são os cristais de dissilicato de lítio. Então essas cerâmicas elas ganham um nome de acordo com os cristais que reforçam esse material. Então se a gente está falando do IMEX ou do dissilicato de lítio, ela é reforçada por cristais de dissilicato de lítio. Se a gente falar da leucita, ela é reforçada por cristais de leucita, tá? Então o nome que a cerâmica leva é um nome que os cristais que dão resistência para ela estão presentes, tá bom? Então se a gente tem aqui uma situação como essa trinca ela tem que ir fugindo desses cristais, porque ela não consegue atravessar esses cristais, tá? É uma maneira muito lúdica assim de você conseguir entender isso também seria, por exemplo, se a gente está dentro de uma sala, tá bom? Se eu atravessar de um ponto ao outro da sala, sem ter nenhuma cadeira na minha frente, vocês concordam que eu conseguiria chegar ao meu destino de maneira muito mais fácil? E se eu tenho agora na minha frente diversas cadeiras espalhadas, eu não posso passar por cima das cadeiras, concorda? Eu tenho que me desviar delas. Então isso atrasaria a minha chegada ao ponto final. Isso é basicamente o que acontece com as trincas e as cerâmicas. Elas têm que se desviando desses cristais para que ela consiga fraturar o material. Então, é devido a essas características e algumas outras que a gente consegue passar de uma cobertura total, por exemplo, como é o caso de uma coroa total, para uma restauração parcial, tá? Com o mesmo material restaurador. A gente só preparou isso de maneira diferente. O desgaste do lado direito é muito menor do que o desgaste do lado esquerdo. Do lado direito nós temos muito mais conservação de estrutura dental do que do lado esquerdo. E isso é muito vantajoso. Então, as cerâmicas elas vieram ao mercado para que nós conseguíssemos entregar para os pacientes trabalhos menos invasivos, tá? O material restaurador em si é uma discussão bacana a gente falar de restaurações cerâmicas, restaurações metalocerâmicas, mas o principal ganho de trabalhar com esses sistemas é que a gente consegue ser menos invasivo e quem sai ganhando é o paciente, tá? Então a odontologia ela tem que ser pensada dessa maneira, quem tem que sair ganhando sempre é o paciente, tá? Então é por isso que aconteceu essa transição de restaurações mais invasivas, coberturas totais de dente, próteses de cobertura total, como é o caso das coroas, para próteses um pouco mais parciais. A gente consegue hoje preparar e cimentar isso de maneira adesiva. Então, o grande pulo do gato é esse. Cerâmicas são materiais adesivos. Sendo adesivos, a gente consegue desgastar muito menos dente. Quem não assistiu ainda a minha aula de adesivos que eu fiz para o Instagram do diretório, fica aqui um convite. Você vai conseguir entender muito bem a transição dessas filosofias de atendimento, na qual hoje a gente pratica uma odontologia adesiva, tá? Então essas cerâmicas elas ganharam força pelo fato de elas serem adesivas. Algumas delas a gente consegue sim cimentar isso de maneira adesiva, tá? Então esse é o principal ganho dessas restaurações. Então aqui um exemplo muito simples do que eu acabei de dizer. Em restaurações metalocerâmicas a gente tinha 1 milímetro a 2 milímetros de preparo, né? Se você, quando chegar na prótese fixa, você vai estudar isso. A gente cimentava com fosfato de zinco e hoje a gente consegue desgastar um quinto disso. Desgaste de 0,3, desgaste de 0,5, 0,6, 1 milímetro de desgaste. Mas sim, a gente consegue fazer isso hoje, devido a esses novos materiais cerâmicos se comportarem de maneira adesiva, tá? Então a gente passa de uma transição de retenção geométrica, na qual essas coroas se encaixavam nos dentes, para uma fixação adesiva, a qual a gente não tem essa retenção mecânica, a gente apenas cola materiais na boca dos pacientes, tá? Mas tudo isso é seguro? Eu posso colar materiais na boca dos meus pacientes? Essa odontologia adesiva, ela é segura da gente praticar? Uma pequena revisão de literatura a gente consegue aqui, através de alguns trabalhos, conseguir traçar uma conclusão muito simples. É uma pequena revisão, mas isso já nos mostra bastante coisa. Se você olha a porcentagem de falha desses estudos, são muito baixas.
são muito baixos, 7%, 9%, 8% de falha em um período de 15, 10, 20, 12 anos. Isso é muito pouco, tá? Então é algo que a gente pode acreditar de verdade, tá? É uma filosofia de tratamento que ela realmente funciona. Então acho que de introdução seria isso, a gente já entendeu um pouco dessa mudança de atendimento, né? Que a gente não precisa mais lançar mão de, primeiramente, assim, os materiais metalocerâmicos, eles não são a nossa primeira opção hoje, tá? E como é que são classificadas essas cerâmicas, né? Porque essas classificações, elas não são uma alternativa, né? O cirurgião dentista que quer dominar a parte de prótese, ele precisa classificar essa cerâmica de todas essas maneiras. Então você não pode escolher, eu vou classificar dessa maneira. Não, não é assim. Você tem que classificar o material em todas essas classificações. O mesmo material tem classificação diferente, tá? Então vamos lá. O primeiro tipo de classificação seria quanto à sua natureza, né? Como que essas cerâmicas são feitas? De que elas são feitas? E sendo vítreas ou cristalinas, o que isso quer dizer? Isso é um trabalho que é um trabalho de 2015, um trabalho muito famoso, inclusive é um clássico da literatura, que ele mapeia muito bem esse tipo de restauração. E eu quero que você preste atenção em algumas delas, tá? Acho que se você prestar atenção em todas essas restaurações, acho que não seria um bom primeiro contato com restaurações cerâmicas. Vamos entender aos poucos, tá? E dentre essas cerâmicas, a gente tem dentro das cerâmicas vítreas, três tipos de cerâmicas: porcelanas feldspáticas, cerâmicas reforçadas por dissilicato de lítio e cerâmicas reforçadas por leucita. Dentre as cerâmicas vítreas, eu acho que se você entender essas três, já está de bom tamanho, tá? Você já consegue praticar uma odontologia muito legal dominando esses três materiais. Se essas cerâmicas são policristalinas, eu acho que você precisa entender basicamente de dois materiais: a lúmina e a zircônia estabilizada, tá? Mas qual que é a diferença entre elas? Eu acho que o próprio nome ela já nos dá uma direção a se pensar, né? Então, parando para pensar no nome dessas restaurações, olha que legal. Restaurações vítreas e cristalinas. Cerâmica basicamente é constituído entre vidro e cristal. Umas têm mais vidro, outras têm mais cristal. Então, se a gente bota uma balança aqui imaginária, e aqui você enxergando essa balança, você consegue compreender um pouco. Quanto mais vidro tem a minha restauração, mais estética ela é. Quanto menos cristal essa restauração tem, menos resistência ela terá. Então, eu quero que você entenda uma coisa que é fundamental dentro das restaurações cerâmicas. Você, cirurgião dentista, vai ter que pensar qual restauração é melhor para cada caso. Porque umas são mais bonitas, umas são mais resistentes. Eu preciso botar uma restauração super bonita, super translúcida num segundo molar superior? Acredito que não, né? Eu prefiro optar por uma restauração que seja muito mais resistente do que uma restauração que seja muito bonita. Mas e agora no incisivo central, uma face vestibular, como é o caso dos laminados? Cara, você precisa de uma restauração muito resistente? Não. Se seu paciente tiver guias de desoclusão ok, não tem por que ter um material muito resistente nessa região. Então eu prefiro optar por restaurações muito mais bonitas, tá? Então essa opção de escolha entre materiais bonitos e resistentes, isso está diretamente relacionado a cada caso, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um caso de incisivo central, como eu dei o exemplo, né, laminados. Cara, óbvio que, estando tudo ok aqui, eu vou optar por porcelana feldspática. Por quê? Porque é um material que tem muito vidro, ou seja, ela é muito bonita, mas ela não tem tanta resistência. Mas nesse caso aqui eu não preciso de muita resistência. Se os meus caninos me entregarem guias que funcionam perante a desoclusão desse paciente, eu não preciso de restauração muito resistente nesses centrais. Eu prefiro optar por restaurações muito bonitas, né? Porque são os dois dentes mais predominantes da boca. Então, sim, aqui já está uma primeira dica. Para dentes anteriores, o uso da porcelana feldspática pode ser indicado e é muito bem visto, tá bom? Mas e agora, se eu estou fazendo uma reabilitação posterior? Coroas. Eu posso optar por restaurações mais espessas, restaurações mais resistentes, que é o caso das cerâmicas reforçadas por dissilicato de lítio. Elas são bonitas? São lindas, muito mais bonitas do que as metalocerâmicas.
mas elas não são tão bonitas quanto a porcelana feldspática. Mas Dudu, eu não estou entendendo. São restaurações posteriores. Eu preciso de restaurações muito bonitas? Não, você precisa de restaurações estéticas e que seu paciente fique satisfeito. Mas, obviamente, por restaurar um setor posterior, eu vou optar por restaurações mais espessas e mais resistentes, como é o caso das cerâmicas reforçadas por silicato de lítio. Tá? Então, você pode trabalhar assim com preparos conservadores ou convencionais. Você pode fazer preparos mínimos ou preparos convencionais de coroa total. Para o setor posterior, essa cerâmica ela é muito bem indicada. Eu até digo para você que esse tipo de cerâmica reforçada por silicato de lítio, a gente quase classifica ela como uma cerâmica universal, porque a gente pode usar ela em coroa, a gente pode usar ela em implante, a gente pode usar ela no setor posterior, a gente pode usar ela no setor anterior, que ela também, em pequenas espessuras, ela é muito bonita, tá? Então, para dentes posteriores, o uso da porcelana feldspática ela é contraindicado. Por quê? Porque ela é muito vítrea, ela tem muito vidro. Então ela tem um potencial de fratura muito maior do que uma cerâmica reforçada por cristais de silicato de lítio, tá? Então isso é bem bacana da gente entender. Aqui é o que eu acabei de falar. Quanto menos vidro elas têm, menos estética. Quanto mais cristal, mais resistência. Então se eu estou indo para um setor posterior da boca, eu vou optar por cerâmicas que tenham mais cristais do que vidro. Então, sim, eu vou ainda utilizar cerâmicas vítreas, porém com reforço de cristais, como é o caso do silicato de lítio, tá? Então vamos lá, dentre as cerâmicas vítreas e cristalinas, aqui a gente tem algumas características de cada uma para ajudar você. Cerâmicas vítreas estética satisfatória, elas já são ricas em vidro, como o próprio nome diz, e são, dentro dessa classificação, nós temos as cerâmicas sintéticas, que são reforçadas por cristais de silicato de lítio ou de leucita, tá? Então, não se confunda. Cerâmicas sintéticas são diferentes de cerâmicas cristalinas. Cerâmicas sintéticas têm cristal? Tem, mas elas ainda são vítreas, tá? Pelo fato delas terem cristal, não quer dizer que elas serão cristalinas ou policristalinas. Elas são cerâmicas vítreas, porém com reforço de cristais. Então não se confunda, tá? As cerâmicas policristalinas, como é o caso da alúmina e da zircônia, elas têm uma estética que ela ainda é insatisfatória. Eu acho que a maior evolução desses materiais está nisso aqui. Eles tendem a ser mais estéticos com o passar dos anos. Eles são ricos em cristais, como o próprio nome disse, e normalmente eles são indicados para subestruturas de dentes e implantes. Eu acho que uma maneira de você entender as indicações dessas cerâmicas policristalinas aqui seria basicamente a mesma indicação do uso do metal. Para onde a gente usa metal na odontologia? Coping de coroas metalocerâmicas, coping de restaurações sobre implante. Então essas cerâmicas policristalinas elas andam muito perto no que diz a indicação, tá? Então pense que a indicação desses materiais seria basicamente como indicação de materiais metálicos, tá ok? Dentre esses dois tipos de materiais, a gente tem aqui um quadrinho que eu quero que você entenda com muita cautela. Mas do lado esquerdo aqui, a gente tem um grau de quanto mais alto está o nome, mais estético ela é. Então vamos lá, a gente começa pela alúmina, depois a gente vem para a zircônia, a gente tem a cerâmica reforçada por silicato de lítio, que é um meio termo, ela é estética, mas ela também tem bastante resistência. A gente tem a cerâmica reforçada por leucita, que ela é mais bonita do que o de silicato de lítio, porém ela é menos resistente. E a porcelana feldspática, que é o material mais bonito que a gente tem hoje, ele é também o menos resistente, tá? E do lado contrário, aqui do lado direito, é exatamente o contrário. Quanto para baixo a gente vai, menos resistência a gente tem. Então a gente tem a zircônia, que é a mais resistente, depois a alúmina, depois o de silicato, depois a leucita e por último a porcelana feldspática. Eu acho que assim a gente consegue terminar essa classificação quanto à sua natureza do material. A próxima classificação é a mais interessante, é a que você precisa mais dominar, que é relacionada à sua adesividade. O que isso quer dizer? Tá vendo essa foto aqui, ó? Isso aqui é um ácido fluorídrico, tá? Esse ácido fluorídrico a gente aplica na superfície interna do material. E o que eu quero dizer com isso? Que se a minha cerâmica for passível ou se ela for capaz de receber esse ácido fluorídrico na superfície interna dela, a gente vai conseguir cimentar essa restauração de maneira adesiva.
Então a gente tem todos aqueles ganhos que eu já falei lá atrás, sobre preparos conservadores, mínimas espessuras, tudo aquilo que é muito interessante para o meu paciente. Então, se a minha cerâmica pode receber esse ácido fluorídrico na superfície interna, a gente pode cimentar essa restauração de maneira adesiva e aí usufruir de todos os ganhos que ela tem, tá bom? Então vamos lá, vamos classificar elas. Primeiro, alguns detalhes que a gente precisa entender. A capacidade de cimentar adesivamente uma cerâmica trará longevidade e vantagens mecânicas e biológicas para o conjunto dente-restauração. Isso a gente falou na introdução, né? Esta classificação é baseada na capacidade de se condicionar a peça cerâmica para que possa ser feita uma cimentação adesiva. O passo a passo do condicionamento do material restaurador reflete na criação de retenções micromecânicas causadas pelo ácido fluorídrico, assim como uma ligação química efetiva através do uso do silano, após essa cerâmica ser condicionada e limpa. Eu acho que o ideal da aula hoje não é te ensinar a cimentar uma restauração dessa, mas você precisa entender que caso ela seja passível de condicionamento com ácido fluorídrico, a gente tem uma série de passos a se realizar nessa cerâmica, mas que sim, a gente pode usufruir de tudo aquilo que a odontologia adesiva tem de oferecer para o paciente. Sistemas cerâmicos que podem ser condicionados com ácido fluorídrico são chamadas de cerâmicas ácido sensíveis. Sistemas cerâmicos que não podem ser condicionados com ácido fluorídrico são chamados de cerâmicas ácido resistentes. Tá, eu entendi. Ácido sensíveis e ácido resistentes. Ácido sensível eu consigo condicionar, ácido resistente eu não consigo condicionar. Mas quais são essas? Vamos lá. Ácidos sensíveis, quais são essas? São as cerâmicas que têm vidro, porque o ácido fluorídrico tem influência direta sobre o vidro. Ou seja, quanto mais vidro eu tenho numa restauração, mais chance eu tenho dela ser adesiva. Então, se você lembra de alguns slides atrás, as cerâmicas vítreas, que são porcelana feldspática, de silicato de lítio e leucita, todas essas três são cerâmicas que são condicionáveis, ou seja, são ácido sensíveis. Isso eu posso utilizar de preparos conservadores, pequenas espessuras e conservação de estrutura dental. Então, isso tudo aqui são excelentes ganhos para o meu paciente. Ácido resistente são as cerâmicas policristalinas, alumínio e zircônio. Preparos convencionais, maior espessura do material restaurador, maior desgaste de estrutura dental e elas são mecanicamente retentivas, assim como as metalocerâmicas. Tá? Então, se eu tenho cerâmicas que são de baixíssima espessura, como é o caso dos laminados, é óbvio que elas têm que ser adesivas, porque isso não tem retenção mecânica nenhuma. É uma restauração que ela não tem um abraçamento dental, ela não tem essa retenção mecânica que a gente tem das coroas, por exemplo. Então é óbvio que essas restaurações elas precisam ser adesivas para que ela cumprisse o seu papel em boca. Tá? Aqui um outro exemplo. E se, por exemplo, a gente utiliza de cerâmicas policristalinas, né? Onde que elas estão presentes no nosso dia a dia? Isso aqui é um protocolo, né? Uma prótese total sobre implante. Isso a gente denomina de protocolo. E essa restauração, né, esse tipo de restauração aqui, ela tem uma barra metálica por dentro dela. E essa barra metálica aqui é o que dá resistência para essa prótese ficar em boca, tá? Então, aqui está uma foto interna dessa peça, olha que legal aqui. Esses buracos aqui é por onde a gente passa os parafusos do pilar do implante. Olha só, isso aqui tudo é metal. Esses anéis que vocês estão vendo aqui na parte interna da prótese são metais, tá? E aqui do lado direito a gente tem próteses unitárias, ou seja, dentes unitários, que estão cimentados em cima de pilares. E esses pilares também são metálicos, tá? Mas Dudu, você está dando uma aula de cerâmica, por que você está falando de metal? Porque lembra que eu falei que as policristalinas têm a mesma indicação dos metais? Então, se você está vendo metal aqui dentro dessa prótese, quer dizer que poderia ser uma zircônia, por exemplo. Se você está vendo um metal aqui em cima desse pilar unitário de coroa, de implante, poderia ser uma zircônia. E algo que eu vou te mostrar aqui agora é algo que muita gente não sabe mesmo, tá? E isso é uma curiosidade muito interessante. Isso aqui é uma tabela periódica, com certeza você lembra disso do seu ensino médio, né, das aulas de química. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Cadê a zircônia aí? Alguém consegue achar onde é que está a zircônia? Olha ela ali. E o que a zircônia é? Um metal de transição. Então, muita gente acha que zircônia é uma cerâmica. Tá,
A liga cerâmica tem zircônia dentro, mas a zircônia em si, a sua característica é metálica. Ela não é uma cerâmica, ela é um metal. Por isso que as cerâmicas que têm zircônia dentro, elas têm a mesma indicação dos metais, porque esse material tem uma origem metálica e muita gente não sabe disso, tá? Então se a gente tem um protocolo como esse, olha só que protocolo lindo que foi feito. Isso aqui, por baixo, tem um metal. Poderia ser zircônia? Poderia. Olha, pô, esse é um exemplo. Isso aqui é uma barra de protocolo fresada em zircônia. Metade já tem a porcelana de recobrimento e a outra metade ainda não tem. Mas para você ver, a zircônia ela é um metal, só que ela tem uma característica muito interessante. Ela é um metal branco, ela não é um metal cinza, né? Então isso é uma grande possibilidade. Eu acho que a gente ainda vai usar muito mais esse material do que a gente usa hoje em dia. Não quero mentir para você, a utilização da zircônia ela ainda é um pouco cara e ela ainda é um pouco incomum. Quero que você entenda isso com muito carinho. Ela é incomum ainda. Pode usar? Pode, mas nós ainda não utilizamos muito, tá? Então, dentro das próteses aqui, eu vou te passar alguns casos de algumas especialidades diferentes utilizando zircônia, mas dentro da prótese eu acho que a maior indicação seria essa. Seria de barras de protocolo, coroas sobre implante, pilares sobre implante. Eu acho que isso estaria ditando bem assim qual que é a indicação da zircônia dentro da prótese, tá? A gente também tem aqui, por exemplo, pilares, né, em zircônia, pilares em metal. Se pode em metal, pode em zircônia. Basicamente é isso. A gente tem implantes de zircônia, então esse implante aqui é um implante metálico ainda, um hexágono externo, mas a gente ainda tem esses implantes de zircônia, tá? Isso, da mesma maneira, ainda não é muito comum, mas existe. É legal falar que pode, mas ainda não utilizamos isso com muita frequência, tá? A gente tem dentro da ortodontia os brackets de zircônia, né? Também é muito comum isso. Isso é mais comum ainda do que o uso dentro da prótese, dentro da implantodontia, mas também existe dentro da orto, tá? Esses brackets com esses materiais. E se você reparar, tudo que eu mostrei aqui são metais, né? São indicações metálicas. Por exemplo, barra de protocolo, implantes, pilares sobre implante e brackets de ortodontia, tudo isso é em metal, né? Se pode ser em metal, pode ser em zircônia, tá bom? O terceiro tipo de classificação desses sistemas cerâmicos, ele está relacionado quanto à sua confecção. O que é isso? Essas cerâmicas elas podem ser obtidas através de três maneiras: aplicadas, através do CAD/CAM ou através da cera perdida, que é a técnica de prensagem. O que é isso? A feldspática aqui em cima, a cerâmica vítrica, feldspática lá de cima. Essa cerâmica aqui, basicamente, ela é encontrada na maioria das vezes através da sua forma de aplicação. Naquela que eu dei o exemplo, que é muito parecida com acrílico. A gente tem um líquido, a gente tem um pó, a gente mistura isso, cria uma pasta e com um pincel a gente vai aplicando essa pasta sobre o nosso troquel. Então a gente faz o uso dessa porcelana feldspática dessa maneira. É a porcelana mais, como eu posso dizer, detalhista. É a porcelana que a gente consegue entregar melhores características estéticas, mas ela também é a que exige de maior talento do seu técnico em prótese dental. Se você entrega uma porcelana feldspática para um cara que não domina muito bem a técnica de estratificação desse material, provavelmente vai ser uma coroa não muito bonita. O que já é um pouco diferente nas cerâmicas sintéticas, na qual o uso do CAD/CAM a gente está vendo isso, que a gente está conseguindo entregar materiais de excelente estética de forma padronizada, né? A gente consegue fazer trabalhos muito bonitos sempre e de maneira muito mais fácil e rápida. Então eu digo que as cerâmicas sintéticas elas estão chegando aqui no nosso mercado para realmente substituir essas cerâmicas feldspáticas, né? As feldspáticas, se você vai no seu laboratório e você liga para o laboratório e você pede uma coroa em silicato feito pelo CAD/CAM e uma coroa em silicato em feldspato, a coroa em feldspato é muito mais cara. Por quê? Porque exige muito mais paciência e técnica do trabalhador lá, do técnico em prótese dental. Se a gente pede uma coroa em silicato feita pelo CAD/CAM, ele vai desenhar no computador a coroa, vai apertar um botão, vai imprimir essa coroa e isso não gera muito trabalho para ele. Se ele tem os investimentos certos, ele consegue entregar um bom resultado sem depender muito desse talento, né,
que a porcelana feldspática exige do técnico em prótese, tá? Então aqui, dentro dessas cerâmicas sintéticas, a gente pode conseguir elas de duas maneiras. A primeira seria através da técnica da cera perdida, que eu vou te mostrar aqui agora, olha, que é exatamente isso aí. Ele faz a coroa final em cera, tá? Em cera, não é cerâmica, isso é cera ainda. Depois ele leva isso num anel de revestimento, ele verte um material por cima desses anéis, leva num forno, essa cera derrete e depois ele prensa uma cerâmica. Essa cerâmica ocupa todo o espaço que a cera ocupava. Então é basicamente uma substituição. Aquilo que é cera vira cerâmica. Por isso o nome da técnica da cera perdida. Mas você concorda comigo que isso exige muito do... Vamos ver de novo? Isso exige muito do técnico em prótese. Olha o quanto de habilidade esse cara precisa ter para esculpir um dente em cera, né? Fazer um dente perfeito em cera, depois revestir isso por um material de revestimento que é parecido com gesso, depois levar isso num anel, levar num forno, prensar uma cerâmica, derreter a cera. Cara, é muito trabalhoso essa técnica de prensagem. Agora, se você tem uma série de equipamentos que pode te ajudar em relação à confecção desses materiais, e isso está chegando agora, isso já é um presente, não é um futuro. Ah, mas Dudu, eu não tenho dinheiro para comprar um CAD/CAM. Cara, a ideia não é essa, cara. A ideia é que o seu laboratório tenha um sistema CAD/CAM e não você. Isso está facilitando a vida deles e não a nossa, né? Porque o que ele levava de tempo para fazer um dente em cera, agora ele faz 4, 5 dentes em cerâmica através do CAD/CAM. Então, olha só que legal. Ele pega o seu modelo, você não precisa nem ter scanner. Você pega o seu molde do paciente, vaza o gesso, ele digitaliza o gesso. Então você não precisa ter essa de scanner, de escaneamento, investimento de 100 mil reais, 200 mil reais. Não é isso. A ideia não é mais essa. A ideia é que o seu laboratório tenha um sistema CAD/CAM, que você molde o seu paciente de maneira convencional e que isso facilite a vida deles do laboratório, tá? A sua também vai facilitar, você acaba ganhando também as vantagens disso. Ele vai te entregar um trabalho mais rápido, um trabalho bonito, sempre bonito, que não depende tanto dele, né? Se o cara tá de bom humor e o cara tá de mau humor, ele vai fazer duas restaurações diferentes se não fosse no CAD/CAM, né? Agora, o CAD/CAM ele padroniza o resultado dessas restaurações de maneira muito eficaz, tá bom? Então aqui mais uma vez para vocês entenderem, aqui tem um modelo de gesso, ele troquelizou esse modelo de gesso, ele individualizou só o dente, isso em gesso, tá? Ele apenas digitalizou isso. Então você não precisa ter o scanner, você molda, normal. Molda o paciente, envia para o laboratório, ele vai vazar o gesso ou você, e aí ele escaneia esse gesso. Ele digitaliza o modelo. Então você não precisa ter mais essa afecção de ter um scanner dentro do consultório. Se tiver, é legal, mas você também não precisa ser refém disso, tá bom? O seu laboratório é que realmente vai usufruir das vantagens desse sistema. Aqui está um exemplo, olha só. Isso aqui é uma restauração feita no CAD/CAM. Isso é um bloco de restauração. Então as cerâmicas elas não vêm mais através daquela maneira que a gente acabou de ver, de cera perdida. Elas já vêm em blocos. E são blocos mesmo, quadradinhos assim, que já vêm da indústria direto para o seu laboratório. Então você tem blocos de diversas cores, de diversas translucidez, e através desses blocos você vai escolher qual que é o melhor para o seu paciente, qual que é a cor que combina mais com o seu paciente, e você vai botar na sua fresadora para que ele consiga fresar essa restauração de maneira digital, tá? Então, como eu disse, você pode ter escaneamento ou não, o desenho é feito no computador, depois a gente fresa, a gente obtém essas restaurações, o desgaste dessas restaurações em blocos de cerâmica que vem direto da indústria, e depois que isso tudo acaba, você tem que tirar isso, dar acabamento, fazer uma maquiagem, passar um glaze, me desculpe pelo erro aqui, é glaze, G-L-A-Z-E, tá? Então o que eu quero que você entenda é que o CAD/CAM não faz tudo, tá? O CAD/CAM ainda depende muito, muito, muito da mão humana. Então após essa restauração pronta no CAD/CAM, a gente tem que remover ela do bloco, fazer um acabamento, passar uma maquiagem nessa restauração e depois aplicar o glaze, que é o brilho dessas restaurações cerâmicas, para que elas fiquem assim, tá vendo? Bem bonitas e já prontas para cimentar em boca. A última classificação desses materiais é quanto à translucidez, tá? E esses níveis de translucidez, ele é importante a gente entender, é bem rapidinho, mas é importante a gente entender para que a gente consiga se comunicar muito bem com o laboratório, tá? Então eu quero que você imagine esses dois quadrados que eu pintei aqui, ó, um branco e um marrom,
tá? Quero dizer o seguinte, vamos imaginar que sejam dois centrais, tá? Esse aqui é um 11, o branco é um 11. Esse 11 ele tá numa cor legal, ele tá numa cor A1, vamos dizer assim. E o 21, cara, que é o dente adjacente ao 11, ele é um dente que sofreu um trauma quando era pequeno, fez canal, tem pino, é um dente extremamente escuro, tá? O que eu quero dizer é, se a gente faz restaurações muito finas para esse caso, olha só, acabei de botar uma restauração no 11. Eu ainda vejo o A1? Vejo. Tem uma restauração por cima? Tem. Mas dependendo da translucidez, eu ainda vejo o fundo, que é o dente. Isso a gente chama de substrato, tá? Então se a gente tem aqui, novamente, ó, a gente vê um A1, mas se eu encaixo uma cerâmica super fina ali em cima, eu ainda vejo a cor A1 lá atrás, tá? Mesma coisa seria no dente marrom. Eu posso botar uma restauração por cima, mas eu ainda vou ter um dente marrom lá no fundo. Então as translucidez dessas restaurações no mercado, elas são importantes devido a isso, para que a gente consiga comunicar com o laboratório para ver o que é o melhor para o meu caso. Por exemplo, eu vou mostrar um caso para vocês aqui agora, foi feito 10 dias atrás, foi um preparo de 7 dentes isso aqui. E por mais que sejam preparos super conservadores aqui, é uma reabilitação múltipla, né? São 7 elementos, eu quero que você entenda o seguinte, a cor desse substrato ainda era muito saturada, olha só. Aqui a gente batendo na escala de cor, a gente achou um substrato A3,5. Você não concorda comigo? Que é um substrato bastante saturado, vamos dizer assim, bastante amarelo. E a restauração superior dele, é um protocolo desse paciente, é uma restauração A2. Então a gente vai sair de um A3,5 para um A2. Sou eu que tenho que escolher a espessura, ou melhor, o nível de translucidez dessa restauração? Isso não tem que ser por parte do dentista, isso tem que ser uma comunicação com o seu laboratório. Você tem que chegar para o seu técnico e falar assim, olha só, eu tenho um dente A3,5 e eu quero chegar num A2. Que cerâmica que a gente tem que usar? Vamos conversar? Então acho que esse diálogo entre cirurgião dentista e técnico em prótese é isso que dita o sucesso do seu tratamento, tá? É essa comunicação, e aí está a importância da fotografia, né, cara? Eu jamais conseguiria fazer com que ele enxergasse um substrato com essa qualidade se eu não tivesse fotografado da maneira correta. Então ele, lá no laboratório dele, lá no Rio de Janeiro, ele consegue olhar para essa foto e ele tem uma noção muito boa do que está na boca e como é que ele vai ter que fazer isso na cerâmica, tá? Então essa comunicação de cor e de translucidez da restauração, isso é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto entre você e o seu técnico em prótese, tá? Eu acho que muitos dentistas têm arrogância, pô, o cara é um protético e tal, mas cara, ele sabe muito mais de cerâmica do que você. Infelizmente, os laboratórios de prótese hoje eles são muito, muito inteligentes com essa questão de cerâmica. Claro, se fosse um bom laboratório, né? Mas como a gente trabalha com um laboratório que é fantástico, cara, realmente essa comunicação ela tem funcionado bastante. E isso eu aprendi de uma maneira muito legal, que foi essa capacidade da gente tomar decisões em conjunto, né? Que é você ligar para o seu laboratório e falar, cara, e aí, o que você acha? O que a gente tem que fazer? Qual é a espessura da cerâmica? Eu tenho que desgastar mais? Não tenho? Qual que é essa translucidez? Eu posso usar um HT, que é High Translucent, um MT, que é Medium Translucent, ou um LT, que é Low Translucent. Então, essa translucidez, óbvio que high com H é muito translúcida, o M é o médio e o L é o low translucent, que é baixa translucidez, ou seja, são restaurações mais opacas, que tendem a esconder o substrato de maneira muito mais eficiente, tá? Então, essa decisão ela não é só do dentista, ela tem que ser em conjunto com o técnico em prótese dental também, tá? Então, a gente tem algumas alternativas quando tem um problema como esse de um substrato muito saturado. A gente pode desgastar mais o dente, maiores espessuras tendem a ser menos translúcidas, tá? Quanto mais material restaurador eu tenho, menos translúcido ele é. Mas para isso eu preciso desgastar mais dente, então vou ser mais invasivo. Eu posso alternar entre diferentes graus de translucidez, que é o caso do HT, MT e LT, e alternar entre diferentes saturações de cimento resinoso. Isso aqui é só em último caso mesmo, tá? Que você pode usar, por exemplo, um cimento mais claro no 11 e um cimento menos claro no 21, por exemplo. Isso é através da cimentação adesiva e a gente cimentar isso com resina, a gente tem a possibilidade de escolher a cor do cimento também, o que a gente não podia na metalocerâmica, que ou era fosfato de zinco ou era ionômero de vidro.
isso não tinha cor, né? E hoje, com o uso de cimentos resinosos, a gente tem essa possibilidade de cor. A gente pode escolher a cor do cimento que a gente vai utilizar, tá bom? Aqui é uma parte da aula que é bem mais tranquila, muito menos maçante, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as indicações, tá? Então essa primeira foto aí é uma indicação de restaurações sobre dente e implante, né? Aqui a gente tem do lado direito aqui uma foto de um modelo, e a gente fez 2 pré-molares ali, ó. Tá vendo? Um 24 e um 25. O 24 era sobre dente, o 25 sobre implante. E essa conversa com o laboratório foi muito legal porque eram 2 substratos diferentes, né? Um era um pilar metálico e o outro era um dente. E eu falei, Robson, como é que a gente pode fazer isso da maneira mais legal? Ele falou assim, cara, vamos usar o mesmo material. Vamos usar o de silicato de lítio. Por quê? Porque o de silicato de lítio eu posso usar sobre implante e sobre dente. E fazendo o mesmo material, da mesma cor, da mesma translucidez, vai ficar muito mais bonito. E aí foi o que a gente fez, olha só, 2 materiais iguais em indicações diferentes por baixo. Uma sobre implante e outra sobre dente. Mas lembra que eu disse que o de silicato de lítio ele é quase que universal? Então, a gente pode usar ele sobre dente e pode usar sobre implante. Então, ficou bem legal esse caso também, tá? Reabilitações mistas, olha. O de silicato de lítio também é muito bem-vindo quando a gente faz reabilitação desse tipo, porque a gente está trabalhando em próteses que são ali sobre implante e sobre dente, tá? Mas, Dudu, tô vendo uma prótese aqui que é uma prótese fixa sobre 3 elementos aqui. Você falou que isso era um pouco de limitação do material. Mas quando a gente tem uma fixa sobre implante, a gente tem uma infraestrutura aqui metálica. Então essa restauração aqui, que vocês estão vendo 3 juntinhos aqui sobre implante, isso aqui é uma restauração que ela é o quê? Metalocerâmica, porque ela tem um coping metálico, uma barra metálica aqui embaixo, tá? E o resto? O resto aqui é tudo cerâmica, tá joia? Reabilitações posteriores, a gente pode utilizar cerâmicas, podemos utilizar resinas compostas também. Isso é um tema que exige uma aula só para isso, para a gente falar de reabilitações posteriores com resina. Resinas indiretas, tá? Resinas feitas fora da boca no modelo de gesso. Isso é um tema bem legal também a se conversar, mas que você entenda que reabilitações posteriores podem ser feitas com cerâmicas, tá? Só não aconselho utilizar, eu aconselho a literatura também, né? Que você não utilize muito porcelana feldspática nesses materiais, nesse setor da boca. O setor posterior ele prefere materiais com mais resistência, tá? E se tratando de um paciente na qual precisa de uma reabilitação anterior e que esse paciente tenha guias de desoclusão ok, que ele consiga ser classificado como um paciente saudável, uma oclusão saudável, não tem por que a gente não utilizar porcelanas feldspáticas, já que são as mais bonitas, né? E um ponto negativo é que elas são bastante caras, tá? Então restaurações em feldspato individualizadas assim, elas são bem caras para a gente dentista. A gente tem que pagar um alto preço por elas no laboratório. Se você utilizar, por exemplo, leucita, que é uma cerâmica linda e ela é feita pelo CAD/CAM, isso pode fazer com que seu orçamento fique mais interessante com o laboratório e também entregue um resultado super satisfatório. A leucita é uma cerâmica muito, muito bonita mesmo, tá? Em casos de reabilitação total, todos os dentes da boca, aumentos de dimensão vertical de oclusão, isso a gente já opta por fazer tudo com o mesmo material, tá? Então aqui também a gente utiliza o de silicato de lítio, que a gente faz toda a boca com o mesmo material, para que fique tudo de maneira homogênea, tá? Reabilitações anteriores, unitários. Cara, unitários, provavelmente o seu laboratório vai pedir que seja em porcelana feldspática, tá? Se você está fazendo um central, ele jamais vai copiar o central do lado com o de silicato de lítio ou uma leucita. Ele vai pedir, por favor, para fazer isso em porcelana feldspática, porque ao estratificar, ao fazer incremento por incremento, ele consegue chegar muito mais próximo do resultado que tem na boca dele, o dente natural, do que se ele fizer isso com uma cerâmica do CAD/CAM, tá? Então, unitários assim, você pode pensar até em cobrar mais, porque o laboratório vai te cobrar bem mais. E é muito mais difícil de acertar um dente do que se você acertar 10, né? Então, próteses unitárias assim, em pequenas espessuras ou coroas, que isso seja feito em porcelana feldspática, porque a riqueza de detalhes que o protético consegue botar
em uma restauração feita em feldspato é muito, muito maior do que uma restauração feita através da técnica da cera perdida ou através da técnica do CAD/CAM, tá bom? Quando a gente faz 4 restaurações assim, olha, você já consegue fazer isso de maneira digital. Você pode fazer isso com materiais CAD/CAM ou com materiais prensados, porque aqui você não tem tanta individualização. Você está formando um novo sorriso e entregando 4 dentes para o paciente, você consegue estabelecer um padrão, diferentemente se você fizesse apenas um dente, qual você teria que copiar o padrão que já existe na boca, tá bom? Então são situações diferentes, tá legal? Isso aqui era a foto da capa, olha só. Isso aqui era um dente e um implante, tá vendo? Era uma reabilitação mista, sobre dente e sobre implante. E a gente utilizou o mesmo material para que a gente conseguisse, da mesma maneira, entregar uma homogeneidade de resultado, para que isso fique tudo muito bonitinho e igual, tá? Então aqui tem mais fotos do mesmo caso, olha só, a gente consegue entregar o mesmo resultado sobre dente e sobre implante, tá bom? Coroas sobre implante também, aqui ó, a gente tem por baixo dessa coroa cerâmica a gente tem uma infraestrutura metálica, então em reabilitações sobre implante é muito comum ainda ter metal. Esse metal pode ser substituído por zircônia? Pode, mas a gente ainda não faz assim, a gente ainda usa o metal, na maioria dos casos, tá? Então, isso aqui ainda é uma restauração metalocerâmica, porque tem um coping metálico dentro delas, tá? Aqui já são outros exemplos de restaurações cerâmicas sobre implante dente, sobre implante gengiva artificial aqui que o laboratório faz pra gente, tá? Para que a gente consiga entregar um bom contorno gengival, um perfil de emergência, que é como esse dente emerge da gengiva. Então por isso que o laboratório faz essa gengiva artificial, para que a gente consiga fazer um correto contorno dessa área crítica aqui sobre implante. Mas sim, ainda são exemplos de restaurações cerâmicas na boca dos pacientes, tá bom? As considerações finais que eu teria a ter com vocês aqui, eu sei que é um tema que ele pode ser um pouco confuso assim de primeiro momento, mas você em casa aí assistindo uma aula gravada, você tem a possibilidade de voltar a escutar novamente, então isso pode até que ajudar um pouco o seu aprendizado. A questão é, eu estou aberto a qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, podem contar comigo, eu vou deixar os meus contatos aqui com vocês. Vocês conseguem me achar isso de maneira muito simples, fácil, tá? Só falar comigo que vai ser o maior prazer conseguir tirar essas dúvidas de vocês, tá? Mas as considerações finais dessa aula, o que eu queria dizer para vocês? Que as utilizações de materiais adesivos permitem o menor desgaste necessário para se restaurar efetivamente um ou mais elementos dentais. Ou seja, a odontologia adesiva ela veio para benefício do paciente. Quero que você entenda isso. A gente não faz odontologia adesiva porque é bonita. Não, a gente faz é porque o paciente merece isso. Ele precisa saber disso. Que hoje a gente consegue ser muito menos invasivo e mais conservador do que alguns anos atrás. A porcelana feldspática deve ser usada preferencialmente no setor anterior. Lembra que eu disse? Ela é muito bonita, mas ela ainda peca em resistência. Então o setor anterior é o melhor setor para ela. Cerâmicas sintéticas podem ser utilizadas em qualquer setor, respeitando suas limitações. É aquilo que eu disse, próteses fixas com mais de 3 elementos, a gente já acaba não indicando apenas por restaurações cerâmicas. A gente pode fazer uma metalocerâmica, ou pode fazer uma infraestrutura em zircônia, mas sim, cerâmicas sintéticas com restaurações de mais de 3 elementos, eu acho que já é uma limitação do material. Não deve ser utilizado, tá bom? E cerâmicas policristalinas têm basicamente a mesma indicação da utilização dos metais, ou seja, aonde tem metal poderia ser zircônia, tá bom? Eu acho que com isso a gente consegue traçar um primeiro contato de vocês com esse material restaurador. Eu não quis fazer uma aula muito rica em detalhes, em abordagens químicas, em classificações mais difíceis e complexas assim de entendimento. Eu quis fazer uma aula bem clínica assim, tá? Eu queria que você se situasse aonde que a gente encontra cerâmica, aonde que a gente pode usar isso e qual que a gente usa. Eu acho que isso seria um primeiro contato muito legal, tá? De vocês com esse tipo de material que vocês ainda vão ver muito aí pela faculdade. Como vocês estão ainda nos períodos iniciais, eu acho que uma aula com mais links clínicos assim seria legal do que aquela aula muito massiva e muito teórica, tá bom? Então por isso que a gente viu mais fotos do que textos.
Eu acho que através desse tipo de aula a gente consegue passar para vocês uma situação mais real assim do que acontece com a odontologia dentro da utilização desses materiais restauradores, tá joia? Mais uma vez me boto à sua disposição, estou sempre aqui do seu lado, pode contar comigo. Você pode me achar aí através do e-mail, pela faculdade, pode parar, me pergunta. Eu fico muito feliz em tirar a dúvida. Eu acho que a função do professor é essa, né? Servir o aluno. Então, se você tem qualquer tipo de dúvida, por favor, não pense duas vezes em falar comigo, tá bom? Me procura, me chama para tomar um café, conversa comigo, que a minha ideia é justamente te ajudar, tá bom? Contem sempre comigo e um grande abraço.